A energia está no centro das maiores transformações do mundo. A energia move cidades, conecta pessoas e transforma o presente em futuro. O futuro da energia está sendo construído agora. Entender essa transformação é liderar o amanhã. A energia que transforma sistemas é a mesma que transforma o futuro. Agora, no Engenharia Podcast, você vai entender como a energia está redefinindo cidades, negócios e o futuro das profissões. A energia sempre foi base do desenvolvimento. Sem energia não existia indústria, não ia existir cidade, nem tecnologia ou muito menos inovação. Mas algo mudou e mudou muito recentemente. O setor que por décadas foi visto como conservador, pesado e extremamente lento, hoje está no centro das transformações mais estratégicas do mundo. E para falar sobre isso, vocês sabem que eu trago sempre pessoas melhores do que eu, que entendem muito mais do que eu sobre o tema. E nós estamos aqui com o Giovanni Rosa, ele é diretor de vertical da ACAT de Energia e ele é CEO, proprietário, enfim, tu vai se apresentar melhor pro pessoal da Gás Orgânica. Então, Giovanni, manda um abraço pro pessoal nessa câmera aqui e se apresenta pra galera do Engenharia Podcast. Tá contigo. Sensacional estar aqui participando num podcast tão respeitado e com tanto engajamento, com tanto público. Então, para você que já acompanha o Engenharia Podcast e também nos segue nas mídias pela Gás Orgânico ou pela Vertical de Energia da ACAT, minha saudação calorosa, falando que energia é tudo, né? Então, a gente tem várias formas de trabalhar a energia. Recentemente, a gente tem se aproveitado de um momento de muita demanda energética e a gente vai ter a oportunidade aqui de falar o quanto é importante pensar e repensar as formas de energia, o que nos move e, em especial, o que pode ser renovável. Perfeito. E conta pra gente uma coisa assim, pra gente começar trazendo já algum tema pra essa galera em casa se prender. Por que é importante hoje a gente falar de energias renováveis? Porque o pessoal tá falando, eu ligo na tomada ali, pegou, tá tudo funcionando, não esquenta a cabeça com energia. Então por que é importante a gente falar sobre esse tema hoje? Por que existe, a gente vem acompanhando aí, realmente tem muito incentivo do próprio governo, tem, enfim, não trazendo nada de política aqui, mas falando de incentivos justamente para desenvolvimento energético, mas por que tem essa importância? Conta pra gente. A gente costuma perceber aqui, Edson, e comentar muito isso, a gente olhar e dizer, cara, poxa, existe... os recursos são finitos dentro de um planeta só, onde a gente habita, tem o nosso dia a dia, tem as nossas necessidades, e esse planeta, ele, com a presença do ser humano, a gente tem comprovadamente um impacto muito forte, principalmente pela extração de recursos naturais. E essa renovabilidade, você fala de renováveis, matriz renovável, a gente vai poder conversar um pouco hoje, chamou já a atenção, já não é novo, da sociedade, que a gente, pela rota de aumento de temperatura do planeta, pela rota de extração dos recursos, estamos exaurindo, esse nosso planeta. Então, a lógica de você trabalhar recursos que sejam renováveis, que eles por si só eles entrem dentro de um ciclo em que o impacto seja minimizado ao utilizar uma energia renovável, por exemplo, ou um equipamento renovável, ou, enfim, toda a filosofia do renovável, traz essa consciência de que a sociedade como um todo, as pessoas, elas têm que tomar providências no uso racional de energia. Então, quando você está plugando na tomada um equipamento, seja uma Alexa ou o próprio celular, dá para carregar, né? O nosso dia a dia, a gente tem o dever de ter uma consciência de buscar por uma energia com uma origem renovável. Existe um período de transição e a gente vai falar um pouco disso também, mas esse despertar e todas essas discussões em relação à possibilidade de aproveitamento energético por meio renovável, seja solar,
seja dos ventos, eólica ou propriamente de resíduos, que é uma temática que eu curto muito, vocês vão perceber. Eu ia até te perguntar isso. Na verdade, eu ia te perguntar outra coisa. É muito importante a gente trabalhar, né? E a própria hídrica também, né? Também é uma matriz de energia, uma fonte de energia renovável que também é muito importante para o planeta. Então, a gente, né, tem feito esses estudos ao longo das últimas décadas. O mundo tem se discutido e debatido muito, e isso independe de questões políticas, como você falou, né? É fato. A gente precisa tomar ações buscando a renovabilidade. E é até interessante trazer esse ponto, realmente, como a gente sempre diz, porque até teve uma pesquisa recente, já a gente volta para a galera contextualizar, de um astronauta que ele ficou um tempo lá fora em órbita, e ele falou, cara, é muito estranho quando você vai para fora, porque você olha para o mundo e você vê que são pessoas que estão no mesmo barco navegando por um espaço que, se der ruim para o planeta, dá ruim para todo mundo. Então, é justamente essa questão de falar de matriz energética. Mas trazendo para gás orgânico, porque é um processo um pouco diferente, né, que você faz ali e tudo mais. Tu me explicou, mas conta pra gente, conta pra galera que tá em casa, o que é o core business, o que é o negócio da gás orgânico hoje? Depois eu quero saber, já na sequência, por que você, como engenheiro de produção, especialista em... Não, como é que é a tua formação? Em gestão. Produção civil, especialista em gestão. Ou seja, você não teve isso na tua grade curricular. E aí, de repente, você se apaixonou por um problema e desenvolveu uma solução que está no mercado. Então, o que é a gás orgânica e onde você se conectou com esse mundo da energia renovável? Isso é muito importante. Tem o pitch básico aqui da gás orgânica, que eu vou sentar aqui e vou falar, uma empresa de desenvolvimento de negócios, vinculados à tecnologia e inovação, que busca soluções para o aproveitamento de resíduos, aproveitamento energético dos resíduos. Mas tem mais nisso, né? Você tem uma origem aqui muito forte vinculada ao nome da gás orgânico. Então, para esclarecimento inicial, né, gás orgânico não é ele é um brand, é uma marca, porque os gases, ele tem... que pese o biogás, por exemplo, ele tem a origem orgânica, mas ele não é considerado, não existe no dicionário, na classificação, a possibilidade do gás orgânico. Então, o gás orgânico é um insight de uma marca, de um pensamento que foi construído ali em 2021, mas que, por iluminação, aqui a gente conseguiu construir o conceito de uma empresa que se destina a desenvolver negócios com aproveitamento energético de resíduos. Então, o objetivo é ensinar e vocês... Daí tem suporte, tem equipamento... Tem software, tem desenvolvimento de software, tem desenvolvimento de solução para a gestão da informação. Então, a empresa nasceu como empresa de consultoria, né? Por quê? Foram 20 anos no mercado de gás natural, de experiência. Então, você falou na minha formação, então... Fiz escola técnica na área de edificações, depois entrei na engenharia de produção civil, engenharia de produção e sistemas, e isso influenciou muito na minha vida. Trabalhei no laboratório de sistemas de apoio à decisão na UFSC, e todo esse embasamento construiu ali um chamado para a área de inovação que se concretizou em 21. Então, hoje a gente está com 4 anos de empresa, são várias pessoas envolvidas com o desenvolvimento de negócios na área de biogás, biometano, hidrogênio e renováveis como um todo, mas com muito enfoque nessa questão de recuperação energética de resíduos. E em um núcleo, né, formado aqui por 4 pessoas fixas, onde a gente trabalha os projetos, desenvolve as ações, e uma grande rede aí de parceiros, de consultores independentes que nos apoiam, que nos trazem muita segurança em levar ao mercado soluções que a gente vai falar um pouquinho agora nesse ínter aí, mas soluções que vão impulsionar os projetos de aproveitamento energético de resíduos, em especial para biogás, para biometano, mas também com uso na transição energética através do gás natural. Então, formado em engenharia,
atuando como engenheiro, logo nos primeiros passos ali, a gente adentrou o mundo do gás natural. E aí você falou, como é que você despertou para isso? Tem uma origem aí de familiar até, né? De quando jovem, meus avós, parte de pai, são de uma região que tem muita suinocultura, que é o Braço Norte, no sul do estado de Santa Catarina, em que eu sempre tive um contato indireto ali, olhando, percebendo a atividade de suinocultura como algo muito positivo, muito negativo. Muito positivo porque é uma economia forte, a suinocultura ela cresceu e ela se desenvolveu e ela é muito importante para o estado de Santa Catarina. E um negativo que ela tem um passivo ambiental a ser tratado, aproveitado, enfim. E já nos começos, lá na minha ação, trabalhando com gás natural na Companhia de Gás Santa Catarina, né, SCGás, percebi que existia um potencial, né, de aproveitamento do biogás, sendo ele, aí eu vou dar um corte aqui para vocês e falar um pouquinho, né, o biogás, ele é o gás que ele se origina da decomposição de matéria orgânica e, se não tratado, ele vai para a atmosfera, a sua composição básica e 50%, 60% de metano e 40% e o restante de CO2 e outros gases, que tem um impacto muito grande na camada de ozônio, principalmente o metano. Então esse é um gás de efeito estufa que ele, se ele não tratado, essa decomposição ela evapora e causa um problema ambiental violento. Isso sem falar dos detritos, enfim, que podem ir para os rios, mares e tudo mais, que é outra paixão minha que eu costumo deixar. Vai vir uma segunda startup, então? Vai vir uma segunda startup, então? É inseparável. Então, assim, a gente tem projetos, na verdade, e aí essa ideia do que é gás orgânico, a gente estruturou como uma plataforma de desenvolvimento de negócios e é possível vir outras startups a partir desses negócios. Então, a gente está no pipeline aqui soluções tanto para legislação quanto para monitoramento de resíduos e aproveitamento energético, como projeção de consumo de gás, enfim. E aí a minha história com biogás, como é que surgiu, veio desse entendimento de uma necessidade para a sociedade e uma trajetória dentro do mercado de gás e energia pela descarbonização a partir do gás natural, que é um energético de transição, que ele também tem, né, toda a sua importância e relevância dentro dos fósseis. Ele é o que menos emite, tem menor impacto, enfim, eu continuo ainda defendendo em alguns momentos por ser essa transição. E a gente olha, né, e percebe que tem uma convivência muito, muito importante. Então, ao longo da minha carreira, que envolve multinacional japonesa, outras empresas distribuidoras de gás, além da SCGás. Então, passei uma boa jornada aí na minha vida no Brasil. Então, tive a oportunidade de conhecer na prática aqui outras realidades. Isso cresceu muito nos últimos tempos e essa necessidade de ter um planeta com menos emissões me puxou para criar gás orgânico e empreender nesse setor. E por que é uma plataforma de inovação? Porque ela trabalha muitas as soluções e ferramentas que vão ajudar a você que está aí do outro lado a posicionar projetos na área ou medir o impacto da sua atividade utilizando de energia renovável. E essa conexão toda me jogou para a CAT, né, que a gente vai poder falar um pouquinho depois. Exatamente. Mas, falando da Gás Orgânicos, é uma empresa de desenvolvimento de negócios com base em inovação e tecnologias para o aproveitamento de energético e de resíduos em sua forma de gás. A gente tem essa alcunha e essa responsabilidade. Pessoal, vocês estão em casa, vocês perceberam uma coisa? Eu sempre digo para vocês, sempre falo pro pessoal que está em casa assistindo, que o Engenharia Podcast é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece, que eu acho que está do lado do Startup Enxuta, se não me engano aí.
Não, tá no cantinho, atrás do mais perto que o diabo, lá no cantinho lá. O que eu quero dizer com isso? Vocês perceberam que, bem no comecinho desse livro, ele fala que tem várias mensagens subliminares nesse livro. Ou seja, se ele contar pra você como ele vai fazer pra você enriquecer, tu não vai entender. É a mesma coisa chegar pra você, você tem que parar de fumar. Tu não vai parar se tu fuma, você só vai parar se der sentido. Então, quando você começa a entender as mensagens subliminares, você consegue enriquecer. Enriquecer naturalmente, não é só financeiro, mas mentalmente, enfim. E aí vocês perceberam várias coisas que ele falou, que eu sempre vou anotando. Eu gosto de fazer aqui minha colinha aqui, ó. Tem várias, deixa eu mudar minha câmera aqui, ó. Tem várias colinhas, eu só anotei algumas coisas. Vocês perceberam que ele falou que primeiro ele seguiu um caminho seguinte, um caminho bem interessante, que eu vejo que realmente é um caminho do sucesso. Que praticamente todos os que empreenderam, que estão nos cargos maiores, digamos assim, seguiram esse caminho. Que é o quê? Primeiro faz um técnico, aprende de fato na fábrica, no chão da fábrica, pisando lá. E diz, sim, pra caramba. Aí você ganha pouco, aí você reclama, aí você usa esse salário como ajuda de custo para justamente custear aquilo maior. Ou seja, vocês entenderam, prestaram atenção? O que mais aqui que eu falei aqui, ó? Ele teve uma jornada grandiosa em empresas grandes, multinacionais, voltado para a questão de energias renováveis. Ou seja, Transição energética. transição energética também. Ou seja, vocês perceberam que não foi tipo, eu vou empreender, né? Porque eu vejo que o pessoal... E tá, mais uma coisa aqui que eu coloquei sobre a questão de empreender. E aí as pessoas justamente trazem esse ponto de vista que eu confesso que eu demorei muito para entender o que era meu produto, o que era meu serviço, o que eu faço. Porque, caramba, eu tenho a paixão, eu quero educar. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou criar isso? E aí justamente essa virada de chave que eu acredito que é bem interessante tu trazer, que é, eu tive uma jornada ali de Executivo. 20 e poucos anos como executivo, fiz muito networking, conheci pessoas. Então vocês estão vendo, pessoal, que o segredo do sucesso é só escutar o Engenharia Podcast. Então você se inscreve nesse canal, ativa o sininho, que a história está só começando. Exatamente. Eu vou fazer um comentário do Engenharia Podcast, que a gente acaba Claro. emocionalmente envolvido, e quando você está ali rodando feed e sempre chama atenção, aproveitar para falar uma coisa muito que me bateu muito quando eu comecei. Vamos fazer inovação, associei a minha empresa na CAT, então agora as coisas vão acontecer. É isso. E é o que você falou, você precisa de uma jornada, né? Você precisa de uma jornada, e aí eu olhando para quem está pensando, eu quero empreender, quero desenvolver, quero criar, tem que ponderar muitos fatores para se estruturar isso. Se empoderar, e aí empoderar de iniciativa, de pensar o quanto você tem valor para fazer as coisas, né? Então, quando eu falo hoje que eu tenho uma startup, né, com meus cabelos brancos, que eu estou iniciando na vida de empreendedor, né, com 4 anos de empresa, as pessoas ficam meio surpresas. Mas é um perfil que agora, né, depois você começa, é meio quando a tua esposa fica grávida, você começa a ver grávidas em todos os lugares. Né? É verdade. Então, assim, e aí eu comecei a identificar mais gente com o mesmo perfil que eu. Pessoas que já têm uma maturidade, que têm uma experiência, que têm um network muito, muito estruturado e boas ideias. Né? E aí esse pessoal está, sim, empreendendo, está, sim, se motivando. E esse balanço de quem é experiente, conectar na equipe com pessoas mais jovens, começa a desenvolver e aumentar muito essa possibilidade de sucesso. Né? Então, esse é um fator bem importante. E aí, fazendo a propaganda aqui do Engenharia Podcast, né, que a gente acompanha, assina, bate com frequência, a gente está lá dando like, porque o que nos vai diferenciar hoje é a habilidade do ser humano de construir relacionamentos e ter iniciativas. Exato. Esse é um ponto que você tocou ali, cara, que faz muita diferença, né? Eu vejo nas tuas postagens de cara, você faz coisas incríveis. A gente poderia ter passado o meu perfil, passado o teu perfil, batido uma foto maneira, e pedido para a IA fazer esse podcast que está rolando aqui. Faria. Não ficaria... Faria até mais bonito, talvez. Não, mas não ficaria com a mesma essência, porque não ficaria... Essa emoção do contato físico, né? Mas é algo surreal, né? Essa questão... É o que nos diferencia, Edson. É o que nos diferencia. Esse eu acredito muito. Então, a gente olhar assim, cara,
olhar para vocês, a gente fazer ter os erros aqui. Ter essa brincadeira, dar uma engasgada. E, assim, tipo, ficar nervoso, cara. Pô, assim, às vezes, cara, já falei para 500 pessoas, você falou de ministrar, de lecionar, né? De passar a mensagem, conhecimento. É uma paixão recente minha também. Eu tive vários momentos assim, em que eu exercitei esse dom aí de estar trocando conhecimento. E um deles, bem legal, que aconteceu já 2 anos atrás, foi eu assumir uma turma de pós-graduação Que máximo. em eficiência energética, energia renovável. E isso, cara, meio que foi legal pra caramba. Foi porque, cara, divertido. você começa a trabalhar, né? Tipo, reverberar essa ideia da mensagem, né? Mas eu confesso que às vezes eu paro pra pensar, assim, eu falei, cara, acho que eu tô ficando velho, né, cara? Porque o povo já olha pra mim e fala, e daí, professor? É isso. Exatamente. E assim, que legal, cara, que legal. Mas é gostoso, A né? gente deveria valorizar até mais a questão do professor, algo que acho que é uma deficiência do nosso país, né? Tá? Essa questão de várias deficiências, uma infraestrutura, outra É a própria educação, né? humana, educação, enfim, acho que a gente peca muito em não valorizar a figura do professor, ou agora, né, do influencer, né, do influenciador, que a gente ainda também tem muito preconceito, velho. Tem. Mas eu confesso que, cara, eu não sei, pelo menos engenharia podcast. A entrevista sobre ele, mas rápido pra completar. Mas eu percebo assim, eu percebo que 25 para 26 o mercado mudou a percepção em relação ao podcast. Até então eu via que o pessoal via o podcast como esses podcasts maiores que falam bobagem. Só que aí o pessoal começou a entender que, cara, peraí, esse portal... Eu sempre digo pro pessoal, presta atenção que você tá em casa. Tu quer se conectar com pessoas? Cara, monta um podcast bem montado, trabalha uns 12 anos mais ou menos, que aí tu vai convidar um monte de gente que não vai dizer não pra você. Então ele vai te conectar com pessoas, mas não é da noite pro dia. Aqui só no Engenharia Podcast são 12 anos. E eu fiquei super feliz de receber o convite e conseguir, né, Aí eu fico honrado. conciliar a agenda para estar aqui, passando um pouco dessa mensagem, né? Porque, pô, são as oportunidades que a gente tem de passar a mensagem. Se vocês olharem agora nas mídias da Gás Orgânico, você vai ver. Tem conteúdo? Tem, né? Vou estar lá explicando o que é o biogás, o que é o biometano, quais as potencialidades de aproveitamento energético disso. Mas o que estoura mesmo, o que realmente faz a diferença são mensagens como, cara, é importante você se empenhar, estudar, seja para empreender, seja para ter um bom trabalho, enfim, ter uma oportunidade. Mas essa pegada de não ficar estacionado, de você ir para frente, toda vez que eu faço alguma mensagem nesse tipo de influencer aí, na pegada de influencer, aconteceu um problema aqui no aeroporto. Todo mundo é blogueiro hoje. Cara, vi uma maior confusão lá no aeroporto, cara, eu fiquei, poxa, cara, as pessoas estão enlouquecidas, assim, e aí eu dei uma mensagem bem rasa, assim, sobre, é legal manter a calma, né, que você tá, época de Natal, foi ali uma confusão, né? Cara, foi estourada a maior audiência. Questões humanas. Todo mundo concordando, interagindo, tá? E eu fiquei, pô, caramba. Ou seja, não é só sobre negócio, é sobre pessoas, né? E assim, e isso tem me levado um pouco a ampliar um pouco essa minha participação no digital. Primeiro como uma possibilidade de dar amplificação para as coisas que eu penso, para os valores que eu tenho. E segundo, por quebrar uma barreira um pouco que inicialmente era tipo, esse cara só vai fazer dancinha aí. E a gente tem um compromisso aqui enquanto, né, pessoa pública, né? Eu entendo essa se expondo, né, o tempo todo essa exposição, né? Por que não, cara, ser um influencer positivo? A gente discute muito isso, cara. Você não é fazendo dancinha e colando post-it que você vai fazer engenharia. Também, né? Você precisa de teste também. Mas assim, tipo, não vai ter dancinha, não. Eu danço, quero dança, eu faço passado. Eu não fico. Porque eu tiro sarro de mim mesmo. Mas não pede 2 vezes, né, mano? Mas assim... Você pede 2 vezes. Mas
o que é legal disso, cara? E a gente tem feito isso, cara. Eu admiro muito essa pegada do Engenharia Podcast, porque você tá mandando uma mensagem do caramba, você tá fazendo um trabalho bem legal. Pode ter dancinha, Pode ter dancinha, mas ele estimula um conteúdo relevante para a sociedade e estimula os jovens a fazer engenharia. Então, assim, é isso. A gente não faz o país somente com dancinha, com tiktokers, né? Mas, assim, por que não você ter... Pô, eu vejo hoje muitos profissionais aí que estão abraçando essa jornada e, cara, é muito legal. É legal, você chega nos lugares, né? Você chega nos lugares, você passa uma mensagem positiva e você muda a vida de muitas pessoas. Então, a gente tem esse poder aqui positivo, né? Então, e falando de... É um ponto bem legal da jornada e que me motivou a aceitar o convite de estar aqui hoje. Gratidão. E falando da molecada que está em casa, vamos falar de mercado de trabalho um pouco, porque você também está ali, né, como diretor da Vertical. A gente pode até abrir esse braço para a Vertical de Energia e falar um pouco disso. Porque tem muita gente que assiste o Engenharia Podcast e tem muita pergunta do cara que está entrando na graduação ou está no meio da graduação. Aí ele me pergunta, cara, para que eu estudo? Para que área que eu vou? Aí já tem o cara que tá lá na frente e fala, cara, eu tô pensando em mudar de área. Será que já me perguntaram? A área de energia renovável vale a pena? Faz sentido? Então, qual que é a tua percepção em relação ao mercado de trabalho? Até para essa molecada aí que tá pensando, mas energia renovável não tem mercado, não tem demanda, será que vale a pena? Não tem nenhuma universidade específica para isso? Não tem uma formação específica em energia renovável ou já tem? Vocês têm, não sei se você tem. Você tem pós-graduação, você tem alguns Ou seja, programas. Você já pensa, não tem nem informação. Mas agora você que tá na prática, você que tá vendo, rodando, vendo o Brasil todo acontecer e o mundo. Conta pra gente. O que é bem legal, assim? Então, primeiro eu vou falar da Associação Catarinense de Tecnologia e Inovação, da ACAT, né? Então, ele nasceu aí uma entidade que é quarentona, então tem completando 40 anos agora. Ela é do meu ano, nasceu em 86, não é? Ela é a minha idade. Ela tem uma representatividade muito grande. Eu tinha 12 anos, não lembro do nascimento da ACAT, mas quando eu fiz faculdade eu lembro bem, quando eu estava fazendo engenharias, eu senti a presença bem relevante da associação na cena, na época de Florianópolis, e que depois ganhou o estado e atualmente a gente já está com planos de internacionalização, com outras frentes aí super relevantes. E a Associação Catarinense de Tecnologia, ela tem mais de 1.900 empresas associadas, mais diversos ramos e setores vinculados à possibilidade de aplicação de tecnologias. Então, tem agro, smart cities, a parte de própria energia, saúde, educação. Internacionalização. Tem mais 11 verticais aí, que é um programa de sucesso da ACAT. E hoje, né, desde o ano passado, eu estou como diretor da Vertical de Energia. Então, a gente acaba congregando empresas que têm, startups que têm vocação, que têm alguma solução vinculadas e aplicáveis para o setor de energia. E o que já é bem diverso, né? A gente tem no grupo aqui mais de 70 empresas. Tem mais de 70 na Vertical de Energia? Na Vertical de Energia. Caramba, eu imaginei que... Eu falei, deve ter umas 15, 20, então tá tão forte assim. O grupo é muito forte. E, inclusive, com empresas já extrapolando aí um padrão já bem legal. A gente fala que é uns quase unicórnios. Quase chegando no unicórnio. Que se destacaram pela aplicação da energia. Santa Catarina é um polo de energia elétrica, inicialmente incontestável, porque você tem grandes empresas aqui, Engie, Statkraft, a própria Axia, que era que mudou de nome da Eletrobras, na Eletrosul, e tem a figura do Operador Nacional do Sistema, da ONS, aqui em Santa Catarina também, diversas PCH. Você tem um universo bem propício, né, para desenvolver soluções para o setor de energia. Então, hoje tem empresas que têm suas soluções aplicáveis aí no mundo todo. Então, a gente tem bastante oportunidade. A gente tem muito orgulho disso enquanto catarinense, enquanto parte dessa sociedade aqui, que a gente pertence ao ecossistema.
desse desenvolvimento. Aí, respondendo a tua pergunta, né? Como que a gente, garoto, associar esse mundo da tecnologia, da inovação com a engenharia? E a gente tem, nos últimos 2 anos, aproximado muito com o CREA Santa Catarina, com o Confer, nessa jornada de estimular que os engenheiros, cara, em sua maioria, essas empresas que estão na ACAT, na vertical de energia, são formadas por engenheiros ou tem no seu grupo de profissionais engenheiros. Isso é muito legal, que a gente vislumbra muita conexão, assim, porque você precisa inovar, você precisa de tecnologia, você precisa de mão de obra capacitada. Então, todo o ecossistema de universidades também interagindo com esse ecossistema. Você tem polos regionais aí muito fortes, como Chapecó, Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages. Então, é um crescimento aqui que a gente percebe e uma necessidade de mão de obra e uma necessidade de profissionais que tenham um embasamento técnico-científico importantes para o desenvolvimento dessas inovações, desses novos produtos, tanto hardware quanto software. Então, a gente conta com os engenheiros, com você, estudante de engenharia, que está aí tentando definir um rumo para fazer valer esse legado e, efetivamente, a gente conseguir extrapolar para outras partes do país, para outras praças, enfim, a gente está tem muita segurança disso tudo. E, especificamente para a energia renovável, que foi o ponto que você me puxou, por tudo aquilo que a gente falou aqui, do mundo ser um só, a gente tem uma necessidade de trabalhar ferramentas, esse conhecimento ele é importante para desenvolver e aproveitar as oportunidades para a sua carreira. Então, uma coisa que a gente discute muito, nem todo mundo vai ser o CEO, vai ser o fundador, o founder da empresa de sucesso. Você precisa de desenvolvedor, você precisa de pessoal que entenda de mercado, você precisa de profissional que entenda de hardware, que possa projetar componentes, estruturar isso de forma eficiente, aplicando todos os conhecimentos de engenharia e que você vai ter, né, o benefício de estar associado a uma energia renovável, a um conceito de economia circular que faz todo sentido. Então, a gente tem aí um mar de oportunidades e eu fico feliz de ter essa oportunidade de falar para vocês também. Então, busquem essa formação que vale a pena. Mas isso realmente é algo fantástico, né, de abordar isso aí, porque eu vejo o pessoal comentando muito aqui no Engenharia Podcast, inclusive nos alguns comentários, que o mercado não está tão legal, não tem tanta oportunidade, mas eu estou fazendo engenharia, estou ganhando 3, 4 mil. E aí vai justamente essa questão de procurar as oportunidades corretas, estar no ambiente onde o network realmente é riquíssimo, como a ACAT, como a gente sempre está, lá no CREA, aqui no nosso prédio, no nosso estúdio aqui na WTM Internacional. Então, de fato, aí a gente tem que mandar um abraço também. Tem uma pessoa que mandou um abraço para você agora aqui. O seu Zé Valeta tá te mandando um abraço. Então, manda um abraço pro seu Zé Valeta ao vivo aqui, porque essa grande abraço, a Valeta é uma referência em segurança, em buscar essa questão da audição e entender as novas gerações, né? Então, ele é uma pessoa que eu gosto muito, ele é engenheiro de segurança da SC Gás, teve uma carreira brilhante aí, que influenciou várias pessoas, inclusive eu que eu tô fazendo agora pós de segurança do trabalho por causa dele. Ele é sensacional, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto na SC Gás, e aí vou estender aqui a todos os funcionários da SC Gás que tiveram onde que eu tive minha base de conhecimento muito representativa foi no que eu aprendi nos primeiros anos ali de engenharia, trabalhando como engenheiro numa empresa de distribuição de gás natural. E grande abraço, Zavaleta. Não, foi fantástico. Feliz pela lembrança aí. Eu mandei a foto para ele aqui, aí já ligou de volta. Daí eu falei, agora estamos gravando, não tem como falar. Mas eu falei, vou mandar um abraço ao vivo para ele. Um abraço. Sinta-se abraçado aí, muito boa lembrança, estendido para todos da SC Gás.
Trazendo uma pergunta bem interessante também sobre, por exemplo, o Brasil é referência em energia limpa. Isso acredito que é incontestável, né? Mas isso se traduz em competitividade real para a indústria ou ainda é pouco explorado na tua visão? Vamos lá. Você me deu a oportunidade de falar num negócio que eu gosto muito, assim, que a gente... você falou do astronauta, né? Que ele olhou o planeta como um todo e disse, pô, Um negócio só, né? é um negócio só, né? Então, a gente tem a felicidade de viver num país que tem recursos muito pujantes e a construção da nossa matriz de energia elétrica, ela, historicamente, ela se apoiou muito nas hidrelétricas por uma questão de recursos naturais mesmo, né? Então, grandes projetos de geração de energia elétrica já nasceram pela hidroeletricidade. E olhar na última década, a gente também teve um aproveitamento de energia solar e eólica, vento e sol na região Nordeste muito relevante. Um pouquinho abundante, né? Você que é do Nordeste, conta pra gente que temperatura tá aí agora. Escreve nos comentários. Não deve estar muito. Eu que tive a oportunidade de viver no estado da Bahia, Paraíba e Pernambuco, que também vale um abraço para todos os meus amigos lá. Essa estrutura, essa benesse em termos de renováveis nos colocou numa posição de energia elétrica muito, muito favorável. Então, acho que uma das mais renováveis do mundo, com menos impacto. Mas não adianta a gente ter uma matriz de energia elétrica muito favorável e uma matriz de energia para transportes extremamente poluente baseada em diesel, por exemplo. Então, a gente já passa a ter um conceito de matriz energética que não é energia só elétrica, maior. Que, comparativamente, o nosso país também estaria ok, próximo de 50%, esse número varia. 50% diz de renovabilidade, então a matriz energética brasileira. Ou seja, teoricamente, como você está trazendo os dados, 50% do consumo de energia hoje ele é de derivados fósseis, talvez? Exato. Basicamente, então, que tem um espaço, é o que eu costumo sempre falar, você tem um espaço ainda muito grande para trabalhar a renovabilidade da matriz, expurgando, né, esses fósseis e trazendo para o transporte, por exemplo, um potencial de descarbonização, de matriz mais limpa a partir de combustíveis renováveis. E aí a gente entra no cerne aqui da gás orgânico, eu acho que eu já a questão vi. do biometano. Eu acho que eu já vi caminhão rodando com biometano. Com certeza. Então, tenho certeza, os caminhões verdes. Com certeza, os verdes. Isso. Assim, como todo processo de transição, né, o que está acontecendo hoje, você vai ver muitos caminhões de frota pesada a gás natural, que é uma tendência migratória aqui de mercado, de nicho, de estrutura. Então, o que a gente via antes em carros de frota, táxis a gás natural, hoje eles estão migrando para veículos elétricos de pequeno porte. E os caminhões a diesel, eles estão migrando para veículos a gás. O cilindro amarelo bem grandão, né? Feixes de cilindro. Você tem um potencial muito, muito representativo aí para discutir. E a gente pode entrar nos blocos agora de tendências de futuro. Então, isso é perfeito. Vamos na sequência aí, porque o podcast é para convidado. Eu quero saber do que você sabe. Então, que você sabe. Tendências de energia aqui em que a gente está emocionalmente envolvido, né? Então a gente olha o biometano. Então eu falei do que era o gás natural, né? Que era um gás que tinha a composição 60 de metano, 40 de outros gases, sobretudo CO2. E com a possibilidade de você fazer um processo, né, processar esse biogás, que usualmente chamado de upgrade do biogás. Então você faz um processo de lavagem, filtragem e, a depender o tipo de tecnologia a ser utilizado, e você obtém um gás que é o biometano, que ele é conhecido também como gás natural renovável. Então
toda a aplicação do gás natural hoje para matéria-prima, para indústria, para veículos, para fornos, enfim, para toda a geração de energia elétrica, eu posso fazer utilizando biometano. Eles são intercambiáveis, têm a mesma propriedade físico-química e para a matriz de transporte a gente consegue ter um diferencial gigantesco de descarbonização. Então, a diferença entre o biometano e o gás natural está na sua origem. Então, quando a gente olha o gás natural, ele era um carbono que estava, um metano que estava lá nas rochas, na camada terrestre, e o ser humano foi lá e retirou ele e emitiu ele na atmosfera para o seu uso natural, de utilização, porque a gente precisa comer, vestir e transportar. E no caso do biometano, esse carbono ele já iria para a atmosfera automaticamente quando a gente olha a cadeia, então a gente consegue aproveitar isso e ter um ganho de descarbonização muito mais elevado. Tem várias formas de medir. No caso dos caminhões, a gente acaba tendo reduções aí de 90% de emissão? De impacto líquido, né? Caramba, bastante, é um número bem expressivo, né? É bem importante, assim. E agora, diversas iniciativas estão pipocando aí. Se você abrir aí no seu qualquer site de busca aí, ou ChatGPT, você vai descobrir que prefeituras, destinação de caminhões de coleta de lixo urbano, frotas pesadas para transportadoras. O número de veículos a gás no país está crescendo vertiginosamente. E esse ano, eu acredito muito que vai ser o ano do biometano como combustível associado ao gás natural, né? Você tem essa parte de você poder utilizar tanto um quanto o outro nos seus equipamentos. Então, esse é um trade de futuro para frente. Então, quem está pensando aí em atuar no setor aí de transporte, abre o olho, chama a atenção, conheça o biometano, nos procure, que a gente também tem uma plataforma aqui para auxiliar essa jornada aí de rastreamento de informações, de buscar a pegada de carbono da sua frota e como é que você pode fazer para trazer. Isso é um produto em desenvolvimento da Gás Orgânico que a gente vai ter a oportunidade de lançar em breve. Inclusive, pessoal, o link da Gás Orgânico vai estar aqui embaixo desse vídeo, vai estar aqui no primeiro link. Então, quem quiser falar com o Giovanni aí, tirar suas dúvidas, entender um pouco mais se é para você isso, pode mandar mensagem ou pode também mandar vídeo lá no nosso perfil do @Engenharia Podcast, que a gente vai mandar para o Giovanni. Quem vai responder a pergunta é ele. Eu não entendo nada de gás orgânico, eu só pergunto. E, Giovanni, agora me diga uma coisa. A gente falou a questão da transição realmente energética ali, e aí a gente trazendo para esse cenário 25, 26, 30, 35, você acredita que o maior gargalo hoje para escalar a matriz renovável com segurança, tecnologia, regulação, investimento ou gestão? Todas as alternativas anteriores, né? Todas. Mas assim, eu costumo falar muito disso, que a gente tem um problema estruturante no país, que é a questão de infraestrutura. Então, hoje, né, entender que boa parte dos resíduos, da nossa agroindústria, ela se encontra no interior do país, que é desprovida de redes, que é desprovida de gasodutos, que é desprovida de estradas eficientes, enfim. Então, de ferrovias, a gente abre todo um gama aqui de infraestrutura que conecta com engenharia, que conecta com inovação, que conecta com... Fazendo lá dentro, Vocês estão ouvindo? Lembra que eu falei do livro Quem Pensa Enriquece? Vocês acabaram de ouvir o tanto de oportunidade que o Giovanni acabou de comentar pra gente? Bom, desculpa, Giovanni, só pra galera se você ligar. Vamos juntos. Essa é a intenção aqui, né? O chamado é esse, a gente poder abrir isso, né? Para que desperte em você ou o empreendedor ou o agente inovador que vai fazer inovação numa empresa ou na sua carreira propriamente dita. Então, né? Pega as dicas aqui. Como diz? Pega a visão. Mas é justamente isso, porque... A gente pode fazer pegar a visão, a gente também pode fazer o sabor. O quê? Sabor, gás. Aí vai ser cheirinho, gás, né? Vamos falar em gás. Uma coisa bem importante que eu vejo que o pessoal... A gente que tá no meio da engenharia, a gente sabe disso porque a gente escuta com frequência o pessoal falar. Mas aquele cheiro característico do gás não é do gás, é? Não é do gás. Então, assim,
Em essência, o gás metano ele é inodoro, então ele não tem cheiro. Isso até é um fator de risco em alguns casos. Então, por isso é tão importante você ter plantas, projetos muito bem estruturados, porque na sua produção ele não tem cheiro. O que tem cheiro mesmo, o odor, enfim, são os outros elementos que acabam sendo produzidos durante a decomposição da matéria orgânica, no caso do biogás. Mas no gás natural ele já é puramente metano, sua maioria, 90%. Então ele precisa ter um depósito de um odorante adicionado na sua composição para poder dar a percepção de cheiro. Já para não dar ruim, né? E assim, é um negócio bem legal de aula aqui, que é tipo, se você está numa área que tem gás aqui, você pergunta primeiro se vai ser gás natural ou GLP, então gás, né, vulgo gás de cozinha, hein? E se for GLP, você não pode se abaixar nunca, mas se for gás natural, você tem que andar abaixadinho. Então tem essa diferença em caso de... O gás natural e o biometano, ele é mais leve que o ar, então ele tende a subir. E se for, só para ser... O GLP, ele tende a se adensar. GLP é o botijão de gás, tradicional. Isso, o botijão GLP. Então, galera, se vocês tiverem um lugar que você pergunta, né? Pergunta, porque aí ela vou deitar. Aí daqui a pouco desmaia porque deitou, né? É isso aí, tem vazamento de gás. Você pergunta, é gás natural, ou renovável ou não, ou é GLP? Se for GLP, você não... Olha só, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Porque para todos os efeitos, eu já ia me abaixar já para não ter perigo de... Questão de segurança. Você usar valeta, você aprender com ele também. E trazendo um ponto bem interessante, que é a questão do mercado livre de energia, né? Estou pesquisando aqui, pessoal, você sabe que eu adoro usar IA, por isso que eu trago um especialista, pergunta, ele responde. Então, o mercado livre de energia é um modelo brasileiro iniciado em 98, onde consumidores, principalmente indústrias e empresas do Grupo A, podem escolher seus fornecedores de energia, negociando livremente preços, prazos e valores, e volume e tudo mais. O mercado livre de energia, ele pode, ou ele está acelerando ou concentrando ainda mais o benefício da matriz? Ou seja, o mercado livre de energia pode acelerar ou concentrar ainda mais os benefícios da matriz renovável? Vamos lá. A gente falou em trade, em trend, de futuro, de possibilidades, de negócios, né? Então, o mercado livre de energia, ele tem uma série de benefícios. Então, assim, tipo, a gente está vivenciando aqui um potencial marco na vida das pessoas, onde a gente pode, né, escolher a origem da energia, fazer um book assim de tipo, eu prefiro origem consumir na minha casa. A gente ainda não está nesse estágio, mas a tendência de mercado, o conceito do mercado de energia vai permitir isso. Então, o primeiro estágio é Grupo A, grandes consumos de energia. Hoje, já desde 2024, está acessível a todas as empresas que têm um volume alto de energia, a fazer uma migração para o mercado livre de energia, onde, pelo questões financeiras, mas também por opção pela busca de energia renovável, por mitigação de pegada de carbono, uso de instrumentos certificadores como o I-REC, que são créditos para você poder minimizar a sua pegada de carbono. Eles criaram um ambiente em que as grandes empresas hoje elas já estão, né, aderindo ao uso dessas energias. Isso tem estimulado as energias renováveis com um potencial, um diferencial. Porque quando eu compro, ou a indústria compra uma energia em mercado livre de energia, ela tem o benefício, a possibilidade de escolher utilizar a energia renovável. Então, esse diferencial permite que as empresas, além de ter uma redução pela questão financeira da aplicação, da estrutura do mercado de energia brasileiro, ele tem o benefício, né, real de escolher e optar por uma energia renovável. Então, essa tendência, né, macro tendência, a gente pensar que o mercado livre de energia ele
é abrir, então para esse ano espera-se uma abertura para os clientes B, que estão padarias, estruturas menores, aquele bloco de clientes intermediários de consumo de energia, vão poder aderir a esse sistema e poder ter uma energia um pouco mais barata, mas também optar por fornecedor de energia. E isso acelera muitos projetos, estimula muitos projetos de geração, e é um ponto que, né, o mercado está aguardando ansiosamente. Nessa mesma linha de pensar aí no futuro, né? Então a gente tem possibilidades reais também para o gás natural se abrindo, tá se abrindo o mercado livre de gás também, então a gente seguindo uma velocidade um pouco menor, porque são menos players, você tem grandes fornecedores de exploradores de petróleo aqui, produtores de gás que dominam a cadeia, mas a tendência é a gente ir agregando isso pouco a pouco. E eu acho que um outro grande assunto aí como proposta de futuro, eu vou agregar aí mesmo sem você falar, que acessa trazer 3 grandes coisas de uma vez só. Então, armazenamento de energia, necessidade de energia para processamento de dados, IA, inclusive. Eu ia te perguntar isso, a próxima pergunta você sabe isso, mas daqui a pouco a gente chega nela, vai lá. Pergunte. Eu ia te perguntar justamente essa questão, porque a gente vê as grandes big techs, né, sei lá, Google, Microsoft, Amazon e tudo mais, outras grandes, optando ou especulando o Brasil, inclusive, se não me engano, no Ceará tem um grande big data que está sendo construído agora. E aí entra justamente essa questão da matriz renovável, questão de energia, porque o consumo de energia elétrica para a geração, justamente para a cada figurinha que você gera lá no ChatGPT, no Gemini, no VEL3, está consumindo muita energia, está consumindo muito dados e também precisa de resfriamento, precisa de água, enfim. Essa questão até primeiro perguntar se vocês usam a IA na gás orgânico e aí como que você vê a aplicação da energia renovável para que o Brasil é referência realmente de produção de energias renováveis e energia de modo geral, se isso pode acelerar com a vinda das Big Techs para o Brasil. Bom, então, o uso de IA é inevitável. Então, a gente né, com muita parcimônia, né? Cuidar. Muito cuidado. Você tem que rechecar, saber fazer a pergunta, engenharia de prompt, tem uma série de coisas aqui que na gás orgânica a gente utiliza e que entendo que a gente tem um potencial muito grande assim, para explorar ainda como ferramental. Então, um dos nossos produtos, ele está embasado em IA, que é essa gestão da regulação. Então, se utiliza IA em ambiente seguro, onde as tuas informações ficam no seu porte, e aí as agências reguladoras, os advogados, mercado interessados, desenvolvedor de projetos na área de gás como um todo, ela pode ter a sua segurança nos dados. Essa ferramenta aí que é o LegislaX já está a mercado já. Está acompanhando aí, né? Procure a gente aí que a gente já pode desenvolver para você uma ferramenta de apoio utilizando IA para fazer os seus estudos e para fazer, né, toda a conciliação e gestão da legislação. Então fica aqui a dica, pode procurar a gente depois. E esse uso de IA, a gente, né, ele é da Gás Orgânico, é da Engenharia Podcast, de todo mundo que quer fazer uma brincadeira, quer fazer um cartaz para festa de aniversário do filho, fazer um vídeo animado, e está todo mundo demandando a energia, como você falou. Tem dois fatores aqui. Então, uma das tendências é buscar inovação para resolver a eficiência, para aumentar a eficiência, então fazer mais com menos, então a gente poder utilizar dessas ferramentas e continuar, né, sendo eficiente energeticamente dentro do uso da energia dos equipamentos. O outro é essa demanda toda, ela precisa ser lastreada e, como você falou, precisa de banco de dados, precisa de estrutura, precisa de energia e estamos buscando energia renovável para isso. Ele abre um flanco para você falar, pô, ok, legal,
mas a energia renovável ela também tem seus, né, não é são flores, a gente precisa discutir os seus gargalos, e entre eles é a intermitência. Então, quando você não tem sol o tempo todo, você não tem vento o tempo todo, e água, a depender da intempérie, das chuvas, você vai ter também uma dificuldade. Então, por isso que eu gosto também dos resíduos, né, que a gente sempre vai ter resíduo. Mas mesmo assim, você precisa administrar bem os projetos para poder fazer o despacho, para poder equacionar essa matemática toda. Então, os data scientists estão procurando a gente também para entender quais são as demandas, como é que a gente poderia utilizar o biogás, o biometano para gerar energia para esses projetos. E abre um espaço gigante para um outro, né, política de futuro aqui, que é o armazenamento de energia. Então, a gente tem É um detalhe interessante. Então, né? assim, hoje as tecnologias para armazenamento têm crescido bastante. Então, a gente está ouvindo aí os grandes blocos de BESS, que você tem um bloco de bateria aí, eficiente para poder manter estruturas mínimas ou manter estruturas que não podem ser desligadas, por exemplo. E o próprio data center é um, né? Então, você tem uma busca aí pela armazenagem de energia muito latente. Então, tem diversas tecnologias que são concorrentes, e o próprio país está buscando isso como uma solução, um leilão de reserva de capacidade, utilizando baterias, que é algo inovador para o momento. Então, também para você, engenheiro, cara, prato cheio demais. Estudar armazenamento de energia. Até complementando aqui, para você ter uma ideia de questão de valores que vão ser investidos somente em Big Data no Brasil, que também está relacionado com a energia renovável. Aqui, para você ter uma ideia, só a Amazon vai investir 10,1 bilhões de reais até 2034, mas, no modo geral, a gente está falando de 500 bilhões de reais investido no Brasil até 2030. Só considerando o Amazon, Microsoft, TikTok, que é o ByteDance, o Oracle, e uma outra aqui que é Equinix, que eu não conhecia, mas estou vendo o nome aqui agora. Mas, então você vê, tem muita oportunidade. Se a gente está falando de 500 bilhões de investimento, vai precisar de muita gente, de muito profissional, né? E se você quer aprender inteligência artificial, eu vou deixar para você aqui a sacada para você poder otimizar também. Nós temos uma comunidade chamada Inteligência Produtiva com Inteligência Artificial, que foca em produtividade, não é ficar trazendo trend de IA, igual teve uma que lançaram recente agora, que criaram uma rede somente de inteligência artificial que você pode assistir. Aí teve uma outra que você instalava no computador que deu o maior rolo que o cara criou. Enfim, a gente não vai ficar falando de trendzinha, de modinha. A gente fala realmente de produtividade. Então, entra aí na nossa comunidade, vai estar aqui embaixo também. Mas conectando agora uma coisa a outra, né? Porque até pesquisei aqui para ver se faz muito sentido. A conexão do crédito de carbono com as energias renováveis. E aí, primeira coisa, tem total relação. Então, a energia renovável ela também pode gerar crédito de carbono para uma grande empresa ou algo nesse sentido? Sim, a gente está no auge aí da discussão, né? Obviamente, como todo fato novo, como toda inovação, ele tem um período de adaptação. Então, a gente tenho percebido muito isso, né? Então, o valor do crédito ele é muito volátil, você tem se discutido muito a veracidade, enfim, entra toda uma cadeia aqui de tokenização disso, né? Você efetivamente acompanhar, lastrear e ter a certeza do valor das questões relacionadas a crédito de carbono. Total conexão com energia renovável. Então, quando você gera a energia, você tem possibilidade de gerar esses créditos também. E na ponta, quando você aplica esses créditos, quando você aplica uma energia renovável, você também tem um benefício que pode ser levado com você, né? Então, você consegue, dentro dessa cadeia, trabalhar esses balanços entre descarbonização, crédito de carbono e aplicação na prática de combustíveis renováveis. Então, esse mundo ainda existe muito de regulamentação, está se discutindo muito. Particularmente para o biometano, deu-se recentemente vamos chamar assim, um novo movimento, considerando uma lei que foi chamada Lei do Combustível do Futuro, em que
o regulamento, a estruturação, ela estabeleceu que o biometano ele deve ter sua contrapartida de produção absorvida pelo mercado de gás natural. Então, as grandes operadoras, produtoras de gás natural, elas têm agora uma obrigação de ter um percentual do seu volume, ainda que está em discussão agora, está discutindo exatamente que percentual é esse. A tendência é que algo em torno de 0,25% a 0,5% do volume das grandes empresas, elas devem adquirir biometano ou adquirir um crédito equivalente ao biometano, que é o Segob. Esse é muito técnico, vai entrar num nicho muito, muito específico, mas isso tem promovido os projetos de biometano com muita intensidade, muita procura sobre esse assunto. Então, quer entender um pouco mais, pode entrar em contato com a gente. Aí vai ser um prazer ajudar nessa jornada, que também faz parte do objeto da Gás Orgânica, estruturar projetos que sejam passíveis de obter esses créditos e você ter isso como uma moeda para o seu projeto de aproveitamento energético. E assim, descarbonização, energia renovável, um mundo melhor, qualidade do ar, qualidade da água, dos oceanos, está tudo vinculado à nossa atividade do ser humano, né? Então, assim, esse assunto, ele não tem prazo de validade, vai ter um ou outro governo com um pouco mais de estímulo a operar, ou o governo, ou necessidade, ou momento do país, enfim. Mas é algo que a gente olhar para o futuro aí, ele já é do presente, e a tendência é que a gente vá avançando aí por uns bons anos aí nessa pauta. Também fica outra dica aí, né? Pega a visão. Pega a visão. Ô, biogás. Então, ó, já que a gente tá falando de visão do futuro, galera, ó, já peço o seguinte: se você tá gostando desse episódio, já curte, já comenta, compartilha, porque essa pergunta agora é justamente sobre o futuro. A gente tá chegando na reta final já, galera, passou de uma hora, você viu que tem muito tema, e o Giovanni, ele tá resumindo o máximo do máximo ali, justamente para trazer para vocês de uma forma que desperte o interesse de vocês por um mercado que tem muita oportunidade, que tem muito emprego e que tem muito dinheiro. Então, presta atenção, você está falando de 500 bilhões, só data center aí. Mas ó, um ponto bem importante assim pra gente, uma mensagem bem reflexiva. Se daqui 10 anos alguém olhar, assistir esse podcast, o que você acredita que a pessoa vai falar lá na frente? Daqui 10 anos ela olha pra trás e fala, nossa, daqui 10 anos, 10 anos atrás eles estavam, enfim. O que você imagina que quem assistir esse episódio daqui 10 anos vai falar? Vai ser percepção. Ó, que bacana. Primeira vez que alguém faz uma pergunta dessa, cara. Que legal. Eu acho que reflete um pouco essa expectativa, né? A gente vive essa expectativa, né? Então, daqui a 10 anos, você que está nos assistindo aí, vai olhar... Em 2036, você está vendo a gente? E vai pensar, poxa, esses caras, eles estão com uma conversa que era à frente do tempo deles. A gente, hoje, a sociedade, ela já... Imagino que daqui a 10 anos ela vai estar muito mais avançada em termos de aproveitamento energético. Acredito que eles vão olhar e vão dizer, poxa, realmente fazia sentido e deveriam ter começado há 20 anos antes, né? Então, assim, em 10 anos, muito de tecnologia aí vai ser desenvolvida, a gente vai ter um salto aí de aproveitamento de materiais, de eficiência, questões como armazenamento de energia já vão ser algo no nosso dia a dia. Acho que todo mundo vai poder produzir a própria energia, seja a partir dos resíduos, seja a partir da força motriz das coisas. Então a gente tem essas tendências aí que eu já falei ao longo do podcast. E espero que eles
olhem de, pô, esse pessoal não mudou nada em 10 anos, né? Em 10 anos eles vão olhar a gente ainda nas mídias aqui, eles vão, pô, que legal, cara, os caras. Mas é legal, Os caras ainda estão, tipo... Mas isso que é legal, essa energia. Pilha, Eu tô com 39 pra 40. velocidade. Você tá com quantos anos? Eu tô com 52 para Isso é, ó, 53. o olho do ócio, vocês estão vendo aí a energia brilhando e vamos fazer acontecer. Eu acredito que essa é a grande missão quando a gente, de fato, tem um propósito, a gente entende que, cara, o mundo é divertido, cara. Vamos criar solução. E essa é a função da engenharia, fazer algo de fato acontecer e sair do básico, do tradicional, né? Bem feliz de estar aqui. Não sei se a gente já tá de mensagens finais, mas eu acho que... Sim, vamos chegar agora na nossa fase final, porque tá na hora do almoço. Ai, tá doendo. Então, ó, eu queria sempre pedir, né, pra gente... Sempre peço pro convidado no final... Primeiro, galera, eu quero primeiro agradecer vocês. Se vocês quiserem ver o Giovanni de volta aqui contando mais história, curte esse episódio, manda pergunta, porque ele volta só pra responder as perguntas de vocês. Então, manda pergunta onde ele estuda, pergunta onde que... Enfim, pode perguntar, que quanto mais perguntar, mais a gente gosta de ensinar, né? Ainda mais agora que você tem essa missão aí da pós-graduação, então já bichinho da educação já mordeu, não tem jeito, né? E aí, pra gente fechar, que conselho prático você deixaria para quem quer atuar na interseção entre energia renovável, tecnologia e IA? Conselho prático. Então, vamos lá. Primeiro, conecte as suas vocações. A gente falou aqui de propósito, né? Entenda qual é o teu propósito, qual nicho você vai trabalhar essas tecnologias e IA. Então, entender se é mais para, sei lá, o mundo da engenharia, que ela tem várias aplicações. A gente tem aí uma gama muito, muito ampla. Então, ache reconheça a sua praia, né? O seu esporte, algo que lhe faça sentido. Estude, conecte e busque referências, né? Então, se a referência for biogás, vai ser um prazer te ajudar a tomar um café, seja virtual, pessoalmente, faça isso. Se a referência for comunicação, educação, engenharia, trazer isso, busque o Edson, vai lá, tente dar um jeito de conectar de alguma forma com várias mentes brilhantes, e isso vai lhe dar muita ferramenta para achar o teu propósito, para achar a tua conexão. Então, essa é uma mensagem que eu dou para você que está nos ouvindo. Busque essa conexão lá atrás, use aí as habilidades aí de network, de conectar pessoas, de estar junto com gente, porque isso faz a diferença. Isso faz a diferença. Faz toda a diferença, né? Como diz o ditado, né? Você quer ir longe, vai sozinho. Você quer ir rápido, vai sozinho. Você quer ir longe, se conecta com pessoas. E nessas conexões também, participe dos eventos, né? A gente estava conversando há pouco, então, voltando aqui para a cena da Associação Catarinense de Tecnologia e Inovação, anualmente a gente tem um evento voltado à energia, que é o Energy Show. E geralmente ele é em maio, e este ano de 2026, eu sei que vai ter gente vendo daqui a 10 anos, né? Mas este ano de 2026, ele acontece de 18 a 21 de maio, na sede da ACAT em Florianópolis, né? Uma sede Primavera. É um evento grandioso em termos de conexão, de qualidade, de estímulo a pensar as energias. Muito do que a gente falou aqui vai estar no evento, além de muitas outras coisas, cara, porque assim, é energia como um todo mesmo. Então vai desde o mundo do biogás, que a gente falou um pouco mais hoje, até sistemas complexos de transmissão de energia elétrica, toda a parte de discussão das mudanças que estão acontecendo. Então a gente tem um cenário muito legal. Além de mim, então, são mais de 70 palestrantes lá que vão estar dividindo conhecimento. Então, para você, participe dos eventos, busque essa conexão. As associações, entidades de classe, todas elas constroem um ecossistema, isso no mundo todo. Então, tem iniciativas fantásticas no Nordeste, tem iniciativas muito legais no Centro-Oeste também acontecendo, Sudeste como um polo aí de industrialização, de número de startups gigantesco. Enfim, a gente está num ecossistema que propicia minha
minha sugestão é você busque esses eventos também como forma de estruturar suas ideias, pensamentos e negócios. Eu acho que esses 2 drives aí, né, conectar com alguém que efetivamente faça sentido e você também participar dos eventos é muito, muito relevante quando você olhar essa necessidade aí do ser humano de atuar aí com energia, inovação, engenharia, IA e outras ferramentas. Com certeza. Bom, só para finalizar, você percebeu que o Engenharia Podcast não traz só teoria, então a gente já tem um evento aí para você frequentar, para você entender sobre o mercado de energia renovável, ver se faz sentido para você. Então é teoria aliada à prática. Então a gente falou aqui só de teoria, falamos de mercado, mostramos as oportunidades, mas se você quer entender na prática com quem está lá no mercado, fazendo acontecer, desenvolvendo, criando, o evento vai acontecer que dia para a gente finalizar? Qual 18 dia? a 21 de maio, na sede da ACAT em Florianópolis, na sede Primavera. E o link vai dar aqui embaixo também. E aproveita, galera, que é um evento realmente gigantesco. Tem uns telão fantástico lá, pra quem gosta de um palco bonito, né? Então, participa, o link vai estar aqui embaixo também. Energy Show 2026. Vai ser um prazer receber vocês. Isso aí. Bom, galera, agradeço a vocês. Giovanni, mais uma vez agradeço pela sua vinda até aqui. Vim disponibilizar tempo. Agradeço também pela paciência da sua esposa de estar ali fora esperando a gente também nesse podcast. E eu convido para você mais uma vez, já se inscreve nesse canal, ativa o sininho, compartilha. Assim você ajuda a promover a valorização da engenharia, mostrar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que o mercado não vê. Então, para de reclamar e dizer que a engenharia tá ruim, tá não sei o que, tá isso, tá aquilo, e seja parte da transformação. Clica, comenta, compartilha e vamos mostrar para o mundo o poder da engenharia brasileira. Isso aí? Forte abraço para vocês. Obrigado. E um forte abraço. Valeu. Se você enxerga estratégia onde outros veem acaso, inscreva-se no canal.